Hoje é o dia do micro e pequeno empreendedor. Hoje é o dia do empreendedor, na verdade, né? Que se confunde também com o aniversário da primeira associação de micro e pequenas empresas do país, que é a AMP de Blumenau. E nada melhor no dia do empreendedor de falar de empreendedorismo. Por isso eu estou recebendo aqui o Gabriel de la Beneta, falei certo, Gabriel? Falei. E o William Christian Alexandre da Proese Componentes Eletrônicos para falar um pouco da história dessa empresa. Bom dia, Gabriel, obrigado pela participação. Eu agradeço pelo espaço aqui, né? William também, bom dia, muito obrigado pela tua participação. Bom dia. Bom, vamos começar falando da história da empresa, né? Como é que começou a empresa, como é que surgiu a Proese? Ela surgiu a partir do dono da empresa, né? O seu Lotério, né? Ele trabalhava com manutenção e ele via uma falta muito grande de componentes no mercado brasileiro. Dificuldade, né? Dificuldade de encontrar componentes ou peças para fazer a manutenção, né? E com essa dor, ele deu um start nele de abrir uma empresa que solucionasse essa dor de trazer componentes, de não deixar faltar em estoque, né? E o nome da empresa vem disso, Proese Componentes. Proese é o sobrenome do nosso proprietário. E justamente ele teve essa coragem, determinação de abrir, resolver tanto o problema dele quanto hoje resolver problemas de diversos clientes. Toda a nossa demanda que a gente tem e conseguir resolver da melhor forma. E aí surgiu a Proese, né? Surgiu lá em 2007. Quando falamos em componentes eletrônicos, nós estamos falando de componentes que evoluem conforme evolui a tecnologia. Afinal, muita coisa é com componentes eletrônicos, né? Então, ela vai evoluindo. Como é que vocês acompanham essa evolução e essa demanda necessária? A gente sempre está em busca de trazer componentes novos, né? Mas a gente vai conforme a demanda do nosso cliente. O cliente precisa de uma solução para fazer uma automatização ou de um circuito, a gente sempre está em busca de trazer o componente ou o circuito mais seja adequado, né? Tanto na parte de instrumentação, instrumentos de medição que a gente trabalha também, né? A gente tem multímetros, alicates e amperímetros e também conforme as demandas dos clientes a gente... A Proese, ela não é só componente também, a gente traz soluções em ferramenta, instrumentações, então, tipo, a gente é uma loja completa nesse sentido, Exatamente. Né? Do que se envolve aí todo esse setor, né? Agora evolui muito essa questão dos componentes? Sim, a gente sempre está em constante evolução, né? Principalmente da tecnologia, com a inteligência artificial, então é um mercado que sempre está em grande expansão, né? E qual é o tipo de cliente que vocês atendem? A gente atende tanto pessoa física e jurídica, né? Mas o nosso forte mesmo é pessoas jurídica, né? Empresa, no caso, né? Onde a empresa precisa fazer uma automatização ou uma assistência técnica, ou Senai, Sedup, que tem curso, né? Esses são nossos principais clientes, né? Na nossa loja física, a gente atende bastante a área de manutenção, né? Ali o nosso forte é bastante componentes, tanto a questão de instrumentação multímetros, então a gente tem essa demanda muito grande na nossa loja física, da área da manutenção. Pessoas físicas também, que muitas vezes querem comprar um LED na parte de iluminação e tudo mais. Toda essa questão, pilhas, baterias. E sempre tem um robista, né, que quer fazer um circuito em casa, fazer uma automatização. Eu vi que aqui na rádio aqui também já tem umas automatizações aqui com o Arduino. Sempre tem alguém que quer inventar, né? E isso é interessante, né? Bom, vocês fazem projetos ou apenas vendem componentes e peças? A gente vende componentes, peças e ferramentas, né? Mas a gente está desenvolvendo a gente já está no mercado, foi um grande sucesso que foi o nosso kit de eletrônica. Se o William puder mostrar aqui. Olha já. Que eu mostro aqui na frente aqui. Nosso Mostra kit aí de que dá para ver. para iniciante. Esse kit foi um projeto que a gente começou a desenvolver metade do ano passado para cá, que a gente queria criar uma forma de incentivar pessoas jovens a iniciar na eletrônica, que é o futuro, a tecnologia, a eletrônica, a robótica, enfim. Então a gente criou esse kit com diversas atividades, manual de instrução, onde a pessoa consegue dar os primeiros passos na eletrônica, acendendo LED, que eu acho que quem começa com eletrônica acendendo LED é
É o básico. E foi um grande sucesso, né? Porque a gente vê muitos jovens interessados nesse mercado, né? Então, a gente estava já desenvolvendo um Kit 2 também, mas no futuro está saindo para o lançamento. Isso aí vai ser um pouco maior, né? A ideia é despertar o interesse pela eletrônica. Exatamente. A gente já tem aqui em Blumenau, né, a robótica como ganhando cada vez mais espaço, ingressando inclusive em escolas, o que é muito importante, exatamente. até em escolas públicas, então isso já é um bom sinal nesse desenvolvimento. E é lógico, chama muita atenção das crianças, né? Sim, a criançada adora. Na verdade, em todos os lugares no mundo inteiro, né, a robótica em si desperta a atenção de qualquer um. E como é que as pessoas fazem para ter acesso a esse kit? Atualmente a gente tem o nosso e-commerce e a nossa loja física que fica na frente do Parque Europeu, né, na rua Fernando Souza Silva. Então é para quem quer começar. O pai quer introduzir o filho já desde pequenininho, né, no começo, já para a questão da eletrônica. Esse kit é o indicado para essa iniciação, para ver se ele tem um interesse, desperta um interesse na criança. O ideal, né? Porque aqui a criança, o jovem, ele consegue montar até 5 circuitos diferentes. Acendendo um LED, piscando. Tipo, tem uma certa programação ali do CI, né? Que é do componente. Mas é bem fácil, tem um passo a passo, tem um manual. Então ali a criança já vai saber se... E também aquele ditado, nunca é tarde. Às vezes é o pai que quer aprender. Então... Não existe idade. Para quem não entende nada, né? Já é o pontapé. Eu acho que foi semana passada que teve até uma mãe que mandou um vídeo da criança que estava muito feliz, assim, comemorando que estava indo conhecer a Proese, ela até né? levou o filho dela na Proese. A gente Proese. deu um kit de eletrônica porque a criança apaixonada, assim, ela viu um multímetro, ela já queria levar para casa. Bom, mas isso é bacana, né? Vai precisar disso, a automação está ganhando cada vez mais força, né? Então, e vai precisar da mão de obra especializada nesse setor também, o que é muito importante. E o melhor de tudo, né? Esse kit desenvolvido pela Proese é divertido, né? É uma diversão para a criança e ela já vê ali a coisa se desenvolvendo. E aí depois é só continuar. Vê que é possível. A gente recebeu um vídeo de um cliente, ele mandou um vídeo do filho dele, quando ele acendeu o primeiro LED, assim... Ele ficou fascinado pelo... Então, os feedbacks que a gente tem são muito positivos e é o que nos motiva a estar querendo trazer mais o conhecimento para os nossos clientes, né? Principalmente o próximo kit que está vindo por aí, que vai ser um pouco... Mais avançado. Mais avançado, mas tudo poderá ser resolvido. Que bom, isso é muito importante. Bom, a empresa tem loja física em Blumenau, mas também vende online para todo o país. Ela já nasceu com essa proposta do e-commerce ou foi se... Ela foi se desenvolvendo conforme a necessidade, né? Tipo assim, hoje a gente é uma das 3 maiores do Brasil. A gente é referência em componentes eletrônicos no Brasil, né? E conforme a gente foi criando espaço, confiança do nosso cliente, a gente viu que a gente precisava expandir. Onde que veio o e-commerce, né? Que a gente consegue englobar o Brasil todo. E a gente também tem um time especializado de televendas, onde que... se adequa a isso. Então, tanto televendas, e-commerce e a loja física. E o e-commerce foi uma necessidade, na verdade, né? O mercado pede isso. Hoje em dia você compra muita coisa online, então o Proese não podia ficar de fora disso. A gente não pode ficar para trás, né? Jamais. Bom, eu vou fazer uma pergunta aqui que mais ou menos se encaixa com uma outra que eu queria fazer, que é qual é o impulso do e-commerce na Proese e qual é o impacto dos negócios durante a pandemia? Eu acho que um ali conciliou com o outro, né? Com certeza. O e-commerce é o que, quando veio a pandemia, deixou a Proese de portas abertas, porque teve aquele período que teve que fechar todas as lojas, né? E onde que a gente teve até uma surpresa, né? Que a gente viu um crescimento muito grande em cima do e-commerce. Pessoas buscando, até porque... ficou tudo fechado, né? Então, a gente teve um crescimento muito interessante na pandemia, né? E isso se mantém de lá para cá? Sim. De lá para cá cresceu bastante. Porque a gente conquistou mais a confiança do nosso cliente, né? A gente mostrou que a gente é uma empresa séria que trabalha com... Eu acredito que todo mundo teve, no começo, quem nunca comprou online sempre teve essa desconfiança. Então, mas na pandemia a pessoa teve essa necessidade. A pessoa precisava do componente, então ela acabou se obrigando a comprar online. E a gente conseguiu passar essa confiança por ter uma equipe bem qualificada para entregar sempre o melhor.
Hoje, o que significa as vendas online para a Proese? É a maior parte do faturamento ou a física ainda é maior? O faturamento do site é mais ou menos 25%. Os outros 50% são... 60% são do televendas e o restante seria pela loja física mesmo, né? Então hoje o televendas é o que dá o melhor resultado para vocês. Exatamente, é porque tem um contato mais com pessoas, né? Então a pessoa tem, preciso resolver um problema, a gente consegue solucionar ou dar como é que eu vou explicar? Essa solução imediata que a pessoa precisa, né? Exatamente. De se resolver um problema aí nesse sentido. Qual é a estrutura da empresa? Hoje a gente contém um galpão de, acho que 1.600 metros? Por aí. 1.600 metros, então é um galpão bem grande, com estoque com mais de 10 mil produtos, né? Então a gente tem uma ampla variedade de produtos, componentes, ferramentas. Muitos fornecedores também, a gente tem mais de 100 fornecedores, então a gente sempre está com o estoque em dias, vamos dizer assim, para o que o cliente precisa, né? Uma equipe de acho que 5 ou 6 atendentes no balcão, temos uma equipe de televendas também bem qualificada, temos uma equipe especial para o site, que cuida do site, tanto na questão de suporte, a equipe de marketing e toda a parte de separação e logística. Isso são quantos empregos diretos e indiretos que são estão mais ou menos ligados 30 empregos. 30 empregos, né? Só nessa questão aí da Proese. Fora a questão de fornecedores, de correios, Trabalhamos com bastante transportadora também. E qual é o planejamento da empresa? Há espaço para expandir o negócio? Sim, com certeza, né? Até porque a gente está em uma constante evolução, então a gente sempre tem que estar trazendo inovação ou conforme a demanda do cliente, né? Mas a gente observou que a gente está tendo uma procura muito grande no exterior. Pessoas da Índia, Holanda, bastante gente. Inclusive a gente já estava vendendo para fora, mas agora a gente... oficializar isso, né? Mas acho que mais ou menos daqui a um mês a gente vai estar lançando nosso site para o exterior, né? Para fazer essa exportação. Trabalhar mais em cima da exportação. Exatamente. E essa é uma tendência, então, e uma tendência positiva acima de tudo. Sim, com certeza. Né? O comércio de componentes eletrônicos tem um mercado muito concorrido? Tem, sim e não, né? A gente tem bastante concorrente, porém a gente é uma das 3 maiores, então a gente tá ali no top 1, top 3. Na verdade, a gente alcançou isso com muita dedicação, então acredito que também esse seja um dos nossos diferenciais. Dos diferenciais. Tipo, a concorrência é grande, mas acredito que quando se trabalha com seriedade, realmente... como foi a ideia do Eleutério quando ele criou a Proese, de resolver problemas, né? Realmente não só uma venda, mas sim resolver, porque problemas são diários, então o cliente vem até nós com um problema e a gente tenta entregar sempre uma solução qualificada, então acho que esse é o diferencial, podemos dizer assim. É um ponto positivo aí para faz a diferença. Exatamente. É importante saber, né, de que nós estamos falando de uma empresa em Blumenau, a Proese Componentes Eletrônicos. Surgiu lá em 2017, superou dificuldades, como foi primeiro a tragédia de 2018, que impactou nos negócios aqui na cidade, né, de todos os setores, não foi diferente. Superou também a pandemia, que ao mesmo tempo encontrou na pandemia também, né, a desenvoltura na venda online, e hoje já se projeta como uma empresa para exportação de componentes eletrônicos, né? Sendo uma das 3 mais atuantes do país nesse setor, o que também é de muito orgulho para a cidade, né? Nesse dia que é o dia do empreendedor. Com certeza, né? A gente está entre uma referência, é muito gratificante para a gente, né? Isso é muito importante. Queria agradecer a participação de vocês aqui. Mais uma vez, falar um pouquinho desse kit. Aprenda eletrônica ao criar projetos divertidos. Então, para você estar nos ouvindo, tem interesse na eletrônica, eu gosto de eletrônica, mas não sei mexer em nada. Dá uma passadinha lá na Proese, pega um kit desse, né, e começa a brincar com o negócio que vai despertando esse interesse. Se você quer, é a profissão do futuro, né? Exatamente, né? Exatamente. Principalmente falando em inovação, tudo que vem pela frente aí. E também para desenvolver as crianças, né? Auxiliar as crianças, é divertido, é lúdico
então as crianças vão gostar bastante. E para não ficar nenhuma dúvida, o kit ele acompanha ali o manual de instruções e todos os materiais necessários, todos os componentes, vem tudo no kit, completinho. É só se divertir, aprender e desenvolver. Tá certo. Obrigado, William, pela participação, tá? Eu que agradeço. Uma ótima quarta-feira e uma maravilhosa semana. Gabriel, também obrigado pela participação. Eu falei com Gabriel de la Beneta e o William Christian Alexandre. Contamos aqui um pouco da história da Proese Componentes Eletrônicos.